Se você está grávida e tem passado por períodos de estresse, ansiedade ou mesmo uma sobrecarga, isso pode estar impactando no desenvolvimento do seu bebê, mesmo que você não perceba. E não, isso não é sobre culpa. É sobre entender o que está acontecendo com o seu corpo e como isso vai afetar o teu bebê. Eu sou Carolina, nutricionista materno-infantil, e eu atendo gestantes todos os dias. Esse acaba sendo um ponto que quase ninguém te explica de forma correta. Então já salva esse vídeo, compartilha com uma gestante, porque isso daqui pode ajudar a mudar o rumo não só da tua gestação, como dessa gestante. Durante a gravidez, o teu corpo ele não funciona de uma forma isolada. Ou seja, tudo que acontece com você também sinaliza o teu bebê. E quando a gente fala sobre estresse, o principal hormônio que está envolvido nesse momento acaba sendo o cortisol. E esse é um hormônio que ele é liberado de uma forma mais intensa quando a gente está numa situação de estresse. Então, por isso que a gente fala muito sobre cuidar com o estresse na gestação, e justamente esse vídeo é tão importante para que você assista. A grande questão envolvendo esse hormônio é porque ele consegue atravessar a barreira da placenta, ou seja, ele também afeta o teu bebê, e o teu bebê ele também tem efeitos negativos que o cortisol tem tanto para você quanto para o teu bebê. E é aqui que tem um ponto muito importante. O sistema nervoso da criança ele é formado durante toda a gestação, mas principalmente nas semanas iniciais de gestação. E todo o ambiente hormonal que você está proporcionando para o teu filho vai impactar diretamente na formação desse sistema. Então, altos níveis de estresse ao longo da gestação, principalmente concentrados nessas primeiras semanas de gestação, vão impactar toda a forma como o sistema nervoso ele se organiza, toda a resposta ao estresse do teu bebê depois do nascimento e até mesmo os padrões de comportamento dele ao longo da vida. Mas calma, aqui a gente precisa entrar num ponto muito importante. Não é um estresse isolado que você tenha sentido num dia ou outro que vai impactar o teu bebê. A gente fala muito sobre gestantes que estão numa situação de estresse prolongada ao longo da gestação. Então é aquela gestante que todos os dias ela tem ali seus episódios de estresse, seja provocado pelo trabalho, seja uma situação que ela esteja vivendo em casa. Então a gente fala principalmente desse cenário dessa gestante, em que ela está realmente cercada por situações que acabam aumentando todo o cortisol dessa gestante. Claro, se você quer descobrir como é que está o teu nível de cortisol, a gente consegue dosar esse hormônio a qualquer momento na gestação. Então por isso que a gente sempre fala muito sobre a individualização no pré-natal de cada gestante. Se você acredita que a tua rotina ela seja um desses pontos de alerta, você pode conversar com o teu médico, com o teu nutricionista, para que ele faça essa dosagem e aí sim a gente entenda o que a gente precisa fazer a partir de agora para garantir uma maior segurança na tua gestação. Mas pensando principalmente no mundo em que hoje as gestantes vivem, em que elas estão cercadas de informação na internet, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, seja em qualquer outra mídia, família, trabalho, enfim. A gente sabe que as gestantes hoje em dia estão envolvidas num estresse muito maior do que as gestantes de antigamente. E o que nós vemos principalmente hoje em dia é que muitas vezes as gestantes elas não têm um suporte adequado. Agora aqui entra um ponto que quase ninguém te conta. Como a alimentação ela pode te ajudar a reduzir esses efeitos indesejados do cortisol. Porque sim, a forma como você se alimenta influencia diretamente na sua resposta ao estresse. Quando você está num quadro de deficiências nutricionais, de vitaminas do complexo B, de magnésio, por exemplo, todo o teu corpo ele tende a ter uma resposta completamente diferente em situações de estresse. Justamente porque tanto o complexo B quanto o magnésio são dois nutrientes que eles ajudam muito a reduzir a inflamação, todos os efeitos indesejados que o estresse ele provoca no nosso corpo. Então, quando a gente está numa situação de maior estresse, a gente tem um maior aumento na produção do que a gente chama de radicais livres. E esses radicais livres, eles acabam dando pequenos danos nas células. Então, quando você tem uma alimentação rica ou uma suplementação rica em complexo B, rica em magnésio e outras vitaminas também, a gente acaba tendo esse efeito protetor. Então, mesmo que você tenha aquela situação de estresse que muitas vezes a gente não consegue retirar da vida da gestante, a gente pelo menos consegue compensar de forma positiva com a alimentação, fazendo esse todo fator protetor de prevenção aos danos que os radicais livres vão acabar causando na tua gestação. Além disso, você ter uma alimentação mais organizada vai ajudar com o que a gente chama dos picos de glicemia na gestação. Então, a gente geralmente fala muito sobre pico de glicemia para gestantes diabéticas, mas todas as gestantes elas são muito beneficiadas dessa redução dos picos de glicemia. Então, mais uma vez, a gente vê como a nutrição ela acaba sendo mais um fator protetor para a gestação.
E claro, você também cuidar dessa questão e vai te ajudar justamente porque o cortisol também acaba sendo um hormônio que ele acaba fazendo um efeito ruim, pensando para a nossa glicemia, justamente porque ele piora a nossa sensibilidade à insulina. A gente vai ter uma maior dificuldade na absorção daquele açúcar que está no sangue para dentro das células. Então, justamente, a gente fala mais uma vez como a alimentação ela pode te ajudar nesse fator. Então, eu quero chegar num ponto muito importante. Nunca vou falar aqui sobre a questão de você ter um extremismo na tua alimentação. Você nunca vai ver eu falando por aqui. Mas eu falo muito sobre o equilíbrio na tua alimentação. A gente ter um maior cuidado na nossa alimentação, principalmente nem tendenciar para um lado extremamente saudável, que chega a ser impossível da gente conseguir seguir no dia a dia, nem também com uma alimentação que ela acaba sendo rica em alimentos ultraprocessados. Hoje em dia a gente sabe que a gente acaba fazendo um consumo elevado de alimentos ultraprocessados. Muitas vezes a gente acaba realmente ajudando muito no nosso dia a dia. Mas aqui a gente fala muito sobre equilíbrio. Então a gente vê como, por exemplo, uma rotina muito estressante hoje em dia, ela pode prejudicar você, mas nesse caso, como uma alimentação saudável vai te beneficiar. E é justamente aqui que entra o acompanhamento nutricional. Porque quando você ajusta a tua alimentação, rotinas, nutrientes, isso reflete diretamente no ambiente que o teu bebê vai estar sendo desenvolvido. Então ele vai estar tendo mais estabilidade de nutrientes, de glicemia como um todo, mais segurança para você, porque você vai ver como é que está o desenvolvimento dessa criança. Você vai ter um melhor suporte no desenvolvimento. Então a gente fala como o acompanhamento nutricional ele é muito importante. Principalmente você se sentir seguro com um bom profissional que esteja te assessorando nesse momento da tua gestação. E novamente, não é sobre perfeição, é sobre uma direção. É justamente para isso que eu venho aqui toda semana gravando conteúdos para vocês, que eu estou tanto no meu Instagram, tanto no TikTok, fazendo conteúdos para vocês para que vocês tenham mais segurança na gestação. Esse é o meu principal propósito, te ajudar a ter um pré-natal mais seguro, mais tranquilo e te dar muito mais confiança. Então, se você está vivendo uma gestação com muito estresse, muito cansaço, se sentindo muito sobrecarregada, não ignore os sinais que o teu corpo te dá. Ele justamente te dá esses sinais como um alerta de que ele precisa de ajuda. Você não deve ignorar isso. Procure toda a ajuda necessária, ajuste todos os desequilíbrios que o teu corpo está te mostrando para que você tenha uma gestação com um desfecho positivo. Se você quer, então, uma gestação mais segura, com suporte nutricional adequado, com estratégias que elas realmente façam diferença para a tua rotina, para o teu dia a dia, o link para agendamento ele vai estar aqui na descrição. E manda esse vídeo para uma gestante que ela precisa entender sobre a importância de como o estresse pode afetar a gestação dela, como a alimentação dela pode favorecer ela e como prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá vai fazer uma grande diferença para a gestação dela. Eu te espero no nosso próximo vídeo que sai quinta que vem.